Já? O que é que eu falo agora que eu não sei? Eu pensei tanto que esqueci. E aí, galera, seja muito bem-vindo. Não, vocês estão rindo, para de rir! Tá zoando, é? E aí, galera, seja bem-vindo ao terceiro episódio do ANRA Cast. Está acontecendo o Congresso de Jovens e Universitários. Estamos aproveitando a oportunidade para gravar temas importantes e relevantes para a juventude aqui da Associação Norte de Rondônia e Acre. Eu me chamo Bruno, você já me conhece, líder de jovens e universitários para o estado, parte norte de Rondônia. E, claro, não estou sozinho nesse episódio. Tenho ao meu lado, parceria total, Henrique, nosso coordenador geral para os universitários. Henrique, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Bruno. Olá, pastor Bruno. Daqui a pouco vocês vão entender aqui o trocadilho. É um prazer estar aqui entre os Brunos. Com essa... Depois dessa, chama o Bruno. Depois dessa, eu vou chamar o Bruno. Pastor Bruno. E o meme adventista. Pastor Bruno é um amigo, nós nos conhecemos ainda na faculdade, no NASP, não estudamos juntos, mas fomos contemporâneos, e essa parceria sempre existiu. E aí, na possibilidade de estar com vocês nesse congresso, imediatamente já fiz contato com o meu parceiro, ele que é pró-reitor do NASP, EAD? Isso. Todos os campos? Todos os campos, Brasilzão todo aí. Todo o Brasil, EAD do NASP, está sobre sua jurisdição. De Manaus a Porto Alegre, de Recife a Porto Velho, meu filho. Que legal. Pastor Bruno, seja bem-vindo a esse podcast, ao nosso congresso e essa galera animada. Posso ouvir? Pastor Bruno, os outros grupos foram mais animados. Pouquinho só. Só que... Então, seja bem-vindo a esse episódio do ANRA Cast com essa galera animada. Agora sim. Uou! Para você que não está entendendo nada, deixa eu te explicar. Temos aqui a juventude especial da ANRA, então não estamos sozinhos, tem uma plateia aqui, então você que está nos assistindo, que não veio para esse congresso, meus pêsames. Mas vamos lá, o tema é interessante, importante, nós vamos conversar um pouquinho aqui, Henrique, sobre... Eu não atrapalho o trabalho da igreja, como posso me perder? Pesado, polêmico. E claro, não há pergunta difícil para um pró-reitor Jamais. do NASP. Mas eu estudei EAD. Outro meme, né? Mas antes de entrarmos no tema, já que você lançou aí o lance do EAD, explica pra gente, pois a galera que fez inscrição ganhou incentivo, hein? Ganhou? Ganhou, tu não deu? Lembra não que você prometeu? Lembra não que tu prometeu? E você? Sabe que aqui no Brasil a gente tem 5 instituições de ensino superior. O NASP, FAAMA, FADBA, FAP, antigo IAP no Paraná, e a FAD Minas, em Minas Gerais. Nessas faculdades, a gente atende aí um número significativo de alunos, de estudantes universitários e também alunos na educação básica. Mas a gente sabe que com as mudanças da sociedade, com a escassez do tempo, com a velocidade com que as coisas avançam, até com a dificuldade de logística, apesar das muitas facilidades, a educação à distância, a modalidade virtual, ela tem sido uma alternativa para uma grande parte da sociedade brasileira. Então, a educação adventista, a partir do NASP,
se organizou, junto com as outras instituições de ensino também, para estabelecer cursos de graduação e pós-graduação no Brasil inteiro, através de polos de EAD que estão localizados, em sua maioria, em colégios adventistas. Então, hoje, a gente tem no Brasil 104 polos abertos, são 24 cursos esse ano de graduação, o ano que vem serão 42. Possivelmente vai ter aquilo que você quer fazer, não é possível, né? A não ser que queira fazer biologia marinha, a EAD não rola, né? Mas depois daquele submarino lá, eu acho que... Não, acho que a galera está evitando. Não, tá evitando. E a gente hoje tem aí algo em torno de 3.000 jovens no Brasil estudando na EAD adventista. Top. Que top. E os nossos participantes do congresso têm a oportunidade de fazer parte desse grupo. Receberão informações privilegiadas daqui a alguns minutos. Privilegiadas? Que isso? Pega a tua bolsa. Muito bem. Tudo isso aqui serviu para começarmos a falar sobre algo importante e relevante. O Henrique colocou aí: eu não atrapalho o trabalho da igreja. Ou seja, estou de boa, não estou atrapalhando ninguém, certeza que você salva. Será que esse ambiente meio de letargia é saudável? Será que basta não atrapalhar? Não estou envolvido, mas também não estou atrapalhando. Será que é suficiente? Dentro do contexto da juventude, rola um pouquinho isso daí, né, Henrique? Acontece. É raro, mas acontece sempre. Não, aqui não acontece. Aqui não, nem em outros cantos, né? Em outros cantos. Mas, enfim, eu acho que todos os jovens, em algum momento da sua jornada, até os mais espirituais mesmo, em algum momento vão se deparar com algum desafio no sentido espiritual. Né? Alguma semana que aquele estudo da lição, mesmo que você queria ter estudado diariamente, não rolou, o Reavivados ficou para trás, e enfim, e a coisa vai parecendo cada vez mais monótona. E aí você chega na classe, os mesmos que falam, os mesmos que comentam, e o negócio fica parecendo que bem superficial. Então todo mundo, de repente, um dia já passou por isso. Ou seja, já passou pelo momento ali que tá facinho começar a esfriar a questão da espiritualidade e tal. Todo mundo já flertou com um desânimo espiritual. Desânimo espiritual. Algumas, como teve em um dos vídeos que a gente viu ali na plenária, alguém questionando, né? Qual que é o sentido de estar aqui? O que eu ainda estou fazendo aqui? O que ainda tem aqui que é para mim? Eu acho que em algum momento todos se deparam com questões como essa, ou tem alguém próximo que se deparou muito com uma questão como essa. Pastor Bruno, você está envolvido ali nesse contexto universitário, jovens em sua maioria. É comum ver jovens nesse ambiente perigoso. Cara, não estou fora, mas dentro também não estou tão envolvido. É comum ver? É um risco de uma geração sempre andar muito limítrofe, né? Um pé dentro, um pé fora. Dentro, mas não tão fora. É comum, infelizmente, a gente vê isso tanto nos ambientes universitários como nas igrejas locais. De maneira geral, eu tenho considerado isso há algum tempo. Eu, apesar da falta de cabelo, testa grande, a barba branca, não sou tão... Não idoso. Tenho tantos números quanto parece. Até esses dias eu estava nessa mesma condição e cresci num ambiente religioso. Desenvolvi a minha história num ambiente religioso. E há um risco muito grande da gente viver a religião sem viver a espiritualidade dela. Interessante. A gente ir à casa de Deus sem ter o senso da presença dele. E o encontro com ele, vamos dizer. E por muito tempo, talvez por uma falta de compreensão daqueles guias que tive no passado, fazer mais da visita à igreja um encontro social e uma rotina semanal do que um encontro com o transcendente, um encontro com o soberano, aquela preparação de que hoje é dia santo,
vou encontrar com o santo e sair santificado. E a gente fazer dessa experiência que é religiosa, de estar na igreja, de encontrar com Deus, encontrar com os meus irmãos, futuros vizinhos de eternidade, um encontro social. E acho que esse é um risco que a gente corre, né? Não entender a transcendência da experiência da igreja, do culto, da comunhão. Mas existe um segundo elemento que eu tenho pensado também, e aqui há bastante espaço para discordâncias, que é uma sociedade de consumo, né? Total. A gente é uma sociedade de 1 minuto de Reels, de alguns segundos de stories, sempre consumindo com coisas muito instigantes, é sempre um atrás do outro. Voracidade. É um negócio brutal, e a igreja não é assim, né? A igreja está em slow motion quando a gente compara com esse consumo, esses espetáculos que a gente tem na mão. E a gente cria muita expectativa para o que vai acontecer numa posição de consumidor, não numa posição de adorador. E me parece que isso combina muito com a nossa geração, isso combina muito com o que a gente tem vivido para os ambientes religiosos e para a vida comum, a vida normal. Então você colocou como já causas que levam o jovem a ficar meio nessa letargia. Fui para consumir, tá legal, tô ali, então tô curtindo, tô consumindo, não me envolvo. E também o primeiro ponto que você colocou, sabe, a falta de compreensão do que realmente aquilo significa. Isso. Que não é apenas uma rotina, um encontro social. E às vezes eu, como líder jovem, me pergunto, por que eles vão à igreja? Será que estão indo só porque ficar em casa no sábado de manhã é estranho? Cara, para quem nasceu na igreja, quem teve uma experiência assim de rotina religiosa, ficar no sábado em casa é estranho, porque você não vai assistir a televisão. Você não vai consumir determinados conteúdos ali na internet, não vai assistir tua série, maratonar. Porque só no sábado é pecado. Porque no sábado é pecado. Então é estranho. Cara, é estranho. Então, quer saber? Me restou ir à igreja. Vou para o rolê religioso. Então não entendeu, logo eu vou e também não me envolvo porque eu vou para o rolê religioso. E influenciado pela ideia do consumo. Então são duas causas interessantes a serem refletidas. E aí, pastor, faz todo sentido, se isso acontece, ir para lá, porque nós somos, às vezes, um vazio que a gente quer sempre ser, e o ser que não está palpável. Então é um vir a ser e um vir a ter. Aí quando aparentemente eu tenho, aí perdeu a graça, aí eu quero mais. Essa é a lógica, inclusive, do consumismo, né? Então aí para a igreja eu vou o quê? Também querer receber. E aí, se eu não me envolvo, eu quero o quê? Que façam. E que façam bem feito. E que façam para mim. E que façam para mim, isso, bem feito para mim. Então, assim, poxa, esse podcast aí, deixa eu ver. Não gostei. Esses convidados, isso aqui. E às vezes não é que o podcast, o que a gente está fazendo aqui é super top, a gente é top, não sei o quê. Não é que é isso. Mas quem já está com a predisposição a ver a faltas, ele vai achar mesmo. Mesmo que não tenha, inventa. Para dizer que não foi bom. Agora tem um lance legal a se refletir. Dizem que se ficar parado enferruja. Esse ambiente perigoso, causado, quem sabe, por uma sociedade de consumo e também a falta de compreensão do significado do rolê religioso, te priva de exercitar algo fundamental na vida cristã, que é o desenvolvimento de dons espirituais. Ou seja, Deus, ele espera o envolvimento e por isso capacita o jovem para que ele esteja envolvido. E esse espírito de não envolvimento faz com que o jovem não desenvolva dons. É isso? Será que vou começar aqui tem sentido? o rumo da resposta.
é isso, faz sentido que ele não desenvolva, ou um risco que eu acho ainda maior, ele achar que desenvolve. Porque às vezes a gente acha que desenvolve. Então a gente, para se sentir melhor, faz o quê? Aí às vezes até alguns aceitam. Então deixa eu ver aqui como é que é isso aqui. Mas por pura e simplesmente checklist. E aí às vezes a gente não para refletir naquele texto que fala assim, olha, eu não te conheço. Quando Jesus voltar, vai falar para alguns, eu não te conheço. Aí a gente usa muito esse texto quando vai dar o estudo bíblico para pessoas de outras religiões, para falar para elas, tem gente aí que é crente e tal, mas Jesus vai falar para elas que não conhece elas. Mas às vezes a gente não olha para o nosso próprio umbigo. De que a gente está sob esse mesmo risco, dele olhar para a gente e falar assim, não te conheço, não. Não, olha aqui minha faixa, tanto de especialidade, como é que tu diz que não me conhece? O congresso é de jovens, hein? Entendeu? Não, vim de lá, vim de lá. Aí o cara pega, não, eu tinha manado o contexto bíblico. Toma agora. Pega. Eu tinha manado o contexto bíblico. Eu tinha o carimbo da missão 70. Ou eu tinha outra coisa, eu fiz tal coisa, eu tinha tal cargo. Eu participei do Caleb e tal. Ou seja, o risco de não fazer e o risco de fazer, mas com o propósito um pouco deturpado. Esse lance dos dons, para mim, é muito rico. Porque é divino, né, mano? Porque a gente chama de dons espirituais, mas numa faceta poderíamos chamar de habilidades santificadas. Explique-se. Para uma parte dessa juventude aqui, é normal, é comum se apresentar publicamente. Não tem problema de, na faculdade, na escola ou não no tem trabalho, vergonha, sem vergonha, ir publicamente, porque aprendeu desde pequeno a passar uma lição da escola sabatina, a chamar o hino. Lembra dessa expressão? O hino do inário. Não, eles são novos. Não, mas ele já tem inário novo. Tá. Vamos levantar e cantar o hino 70. Chamar o hino, para quem não entendeu. Explicar a piada é uma das coisas mais caóticas e tristes da vida. Mas, ok, voltando. Para mim, a igreja propõe muitas habilidades que a gente desenvolve dentro da igreja, música, muitas habilidades, a própria disciplina que a gente aprende no desbravador e tal, que a gente tem isso como uma habilidade que a gente pode usar para vários aspectos da vida e Deus torna tudo isso um dom para a glória dele e para a bênção de outro. Então, quando eu penso nos dons espirituais, eu penso que muitas coisas foram herdadas, mas tantas outras desenvolvidas no contexto religioso. Se a gente perceber, isso é comum nos países cristãos. Países cristãos têm uma capacidade de desenvolvimento formativo, escolar. A escolaridade em países cristãos é maior do que em outros países que não são cristãos. Porque, de alguma maneira, a igreja cristã influencia esse aspecto do desenvolvimento, do estudo, da capacitação, da qualificação. E isso começa dentro do ambiente religioso. Isso passa pelo ambiente religioso. E quando a gente, às vezes, se distancia dessa prática religiosa, dessa convivência na igreja, com os irmãos, na comunhão, a gente deixa de desenvolver algumas habilidades ou alguns dons, que a gente vai chamar de dons espirituais, que seriam para a glória de Deus, mas não é nem para a glória dele, nem para a nossa alegria, porque a gente abriu mão de desenvolver isso, de viver essa realidade, esse contexto que muitas vezes, de muitas maneiras, a igreja proporciona. A gente poderia fazer uma lista aqui de habilidades que a gente desenvolve dentro do ambiente religioso, que a gente leva para a vida acadêmica, para a vida profissional, para outros aspectos, até do lazer, e a gente abre mão disso, e parece até muito secular, né, falar desse aspecto a partir da igreja, mas a gente perde isso porque a gente não está lá desenvolvendo ou habilitando esses dons, essas habilidades que Deus deu. Gostei da ideia... habilidades santificadas, mais ou menos assim, né? Então, uma habilidade que você tem, não necessariamente um dom sobrenatural, também é uma opção. Isso. Né? O Espírito Santo pode capacitar com a habilidade que ele quiser, de forma sobrenatural,
isso é bíblico, mas a utilização desses dons naturais, dessas habilidades naturais, de forma santificada, então, a gente vê na Bíblia também como sendo esses dons do Espírito. Isso. E você meio que colocou como se perde uma oportunidade quando você negligencia o exercer e o desenvolver esse dom. Se perde uma oportunidade. E isso influencia no meio acadêmico, influencia no mercado de trabalho. Ou seja, o jovem que não se envolve, além de estar no terreno perigoso, com o esfriamento da sua espiritualidade, ele também perde em se desenvolver para o mundo. Oportunidades para a vida. Oportunidades para a vida. Isso. É isso? É isso. Meu psicólogo, Com certeza. o chaveiro das mentes. Nossa, é isso sim. Você sabia Agora é o que seguinte. o apelido dele é chaveiro das mentes? Para com isso. Ah, é? Ixi, deixa quieto, deixa quieto. Não vou contar, não. Mas uma coisa que também é importante, pastor, sobre a questão... Essa galera que está aqui, a média de idade, de quem está nos ouvindo também, às vezes a gente passa por um conflito também, que é a questão da gestão do tempo. Entendo, porque a maioria diz que não tem tempo. Porque É nós isso? somos pessoas ocupadas, né? Nós não somos pessoas desocupadas. Como é que você está correndo? Então, assim, aí o cara fala, não, agora eu trabalho, alguns trabalham, né? Ou eu estudo e a rotina do estudo é pesada e tal. Eu namoro, né? Sanderley Alec, Duda ali, só ouvindo a gente. Então eu namoro e tal, não sei o quê. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Deus não chama pessoas desocupadas. Deus não chama pessoas por questão de ocupar. Ah, não, esse aqui está desocupado, vem fazer. Não é. Deus chama as pessoas como nós, que temos ocupações diversas. Agora o desafio é gestão de tempo. A maioria de nós não faz uma boa gestão do seu tempo. Em outras palavras, isso não é desculpa. Ah, estou correndo, estou muito ocupado, faço faculdade. Não é desculpa. Porque no final das contas, você sai perdendo. Por correr o risco de esfriar na sua fé. E também por perder a oportunidade de crescer. Vamos caminhar aqui para o final e vamos... Quase três pessoas falaram ah. Quase três. Quase três. Fala de novo que vai terminar, pastor. Vamos caminhar para o final. Melhorou. Mas claro, nós não vamos terminar sem que você tenha a oportunidade de fazer a sua pergunta capciosa. Não é na mira da verdade, mas se você tiver coragem de perguntar. O pró-reitor terá coragem de responder. Enquanto a galera vai se organizando ali, essa parada da gestão do tempo, para mim, ela tem muito valor, ela é muito cara, ela é importante. Porque a gente precisa aprender que a gente não faz gestão do tempo. Tempo a gente não controla. Ele só vai. A gente faz gestão da nossa vida? A gente faz gestão da produtividade no tempo. A gente faz gestão da excelência daquilo que a gente é capaz de fazer no tempo. Tempo a gente não ganha tempo. A gente só gasta tempo. Não existe... Você não tem poder para gerir o tempo. Não tem. Fazer ele parar, Ele só vai. Não sei quantos vão lembrar aqui, tem um filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade. Pensei que era Eu Sou a Lenda. Você é. Mas essa é Em Busca da Felicidade, tem mais a ver comigo, né, o cara? Tá certo. O diretor desse filme, Chris Gardner, ele veio aqui no Brasil e ele veio com 2 relógios, Um em cada pulso? um em cada pulso. Não e é na normal. entrevista perguntaram, por que você usa 2 relógios? A resposta dele, curta e clara. Eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder. Se a gente entende que o tempo, ele só passa, ele não acumula, ele é um bem precioso que só se esvai, acho que leva a gente a refletir sobre a nossa capacidade de viver nele e aplicar todos os elementos espirituais em todos os elementos da vida no tempo. Deus abençoa a gente no tempo. Deus deu para a gente o tempo. Ele não deu um lugar, sábado. Ele não deu um lugar. A galera de Porto Velho pode ir, a galera de Paraná não pode. Não. Qualquer pessoa pode ir no tempo, desfrutar, se beneficiar, porque o tempo ele é precioso e ele é universal.
Um outro elemento do tempo que me chama muita atenção, eu estou olhando aqui uma colinha. Eu li isso em algum momento, eu vou reproduzir aqui. Tempo não se ganha, só se perde. Não pode ficar com ele, apenas gastá-lo. Não pode tê-lo, só pode usá-lo. E uma vez que você perder, não tem como ter de volta. Por isso, tempo vale mais do que dinheiro, porque nele você pode criar mais dinheiro. Mas com dinheiro você não pode criar tempo. Tempo é precioso. O pró-reitor é poeta. Uma salva de palmas, meu amigo. Esse lance do tempo é só para a gente lembrar que no relógio de Deus a gente tem pouco tempo. Qual é o estilo de vida, qual é a vida que eu vou viver enquanto o cronômetro já foi apertado? Esse é o desafio do jovem adventista, de descobrir seu propósito e como ele agir no tempo que tem, para a glória de Deus, para o bem do outro e para a própria felicidade. Não há tempo para perder numa mornidão espiritual. Vamos lá, perguntas. Temos? Temos uma pergunta ali. Vamos lá. O esvaziamento do simbólico vem acontecendo na igreja? Enfim, primeira pergunta. Simbólico do que é santo, aquilo que é carregado de significar. E o segundo, a ideia do que é santo tem sido afetada pela realidade líquida? Sim, ok. Bingo. Eu entendi. Beleza, bora. Mas não vou responder que eu sou só o moderador. Sai daí. Parou, hein? Eu começo aqui, vou começar aqui. O simbólico é o elemento didático de Deus de ensinar muita coisa para a gente. Show. Sinais. Deus soltou trovões na hora de entregar as tábuas. Mostrar poder, autoridade, força. A lição dos jovens. Qual o tema da lição dos jovens? Levíticos. Então, tem tudo a ver com símbolos. Claro. Deus, ele usa símbolos, ele usa esses elementos de maneira didática. A gente fala da sombra, a gente fala do tipo, do antítipo. Mas, de alguma maneira, eu acho que há muito tempo, acho que não é agora, mas há muito tempo, a gente tem ficado racional demais para desconectar os elementos simbólicos revelados para essa realidade que o tempo todo a gente quer que seja mensurável, tangível e palpável. Quase tudo na nossa vida é assim. E a gente, de alguma maneira, tem tentado fazer isso também na religião. Muitas coisas são, mas o sobrenatural não é capaz de ser. E a nossa relação de fé, ela é sobrenatural. De alguma maneira, eu acho que a gente pode estar perdendo, mas não é essa geração, não é este momento. Porque quando Moisés desceu com as tábuas, eles estavam lá adorando um bezerro de ouro. Então, o símbolo tem o seu valor. Ele é importante. Mas a gente precisa lembrar e entender que Deus tem as suas formas de se revelar, os símbolos que Ele revela e como Ele se revela para a gente. Complementando sobre o santo e a realidade líquida, a gente falou nos episódios passados sobre toda uma agenda progressista e tudo mais. Como igreja, a igreja, por mais débil, defeituosa e tudo mais, ela não cairá. Amém? A igreja vai firme até o final. Nós, no contexto individual, fica a questão. Existe uma agenda, existe a questão do que é santo e do que é profano. Aí a gente também precisa levar em conta isso. Eu, no meu ambiente individual, eu estou misturando santidade com coisas profanas, né? Até onde vai esse líquido? É porque ele vai se encaixando, beleza. Mas até onde ele vai se encaixando de um modo secular, sem necessariamente ser profano, mas até onde se torna profano. E aí, a partir daquele ponto, para mim, já não cabe. E aí eu tenho um discernimento espiritual para falar assim, a partir daqui o meu valor
Os meus princípios não me permitem avançar? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu sei a partir de qual momento? Ou não, a minha visão individual está embaçada e eu não sei separar o que é santo do que é profano. Então, individualmente, a resposta tem que estar na cabeça de cada um de nós. Coletivamente, a Igreja de Deus triunfará. Que é isso? Mais uma pergunta? Lacrou. Tá maluco, esse é o meu coordenador. Mais uma pergunta para a gente finalizar. Pãozinha. Tcharam. Estão dormindo. Então não. Bem, Pastor Bruno, obrigado por participar desse terceiro episódio. Henrique, nossa dupla aqui, dinâmica. Você que está nos escutando ou assistindo, obrigado pela parceria, por se conectar com a gente. E nós queremos nos despedir, claro, com uma oração, se você permitir. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui em tão boa companhia, falando da Tua palavra e tentando aplicá-la à vida de cada jovem que se conectou ou presencialmente ou virtualmente conosco. Que esse espírito de mornidão não possa alcançar nenhum dos nossos jovens. E que ao se envolverem na igreja, na tua causa, no cumprimento da tua missão, eles também possam se desenvolver para o mundo, abençoando no seu âmbito profissional, em todas as suas relações, que o envolvimento com a tua causa possa transformar e levá-los também a compartilhar o reino, o teu reino, a todos que estão ao seu redor. Abençoe todos nós e nós te oramos não porque merecemos, mas fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter se conectado com a gente e até o próximo episódio.